Boa noite, bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Aqui a gente está de volta com Dom Casmurro, com essa obra maravilhosa do Machado de Assis, que traz para a gente toda essa duplicidade de informações. Eu tenho muito prazer de estar com vocês, é muito bom poder partilhar a informação, é muito bom poder ouvir, né? A oralidade é o grande da nossa história. E cada um tem uma história, cada um tem uma visão da obra, né? E é impressionante como algo que foi escrito lá atrás é tão atual, né? Então ele vai dando pistas para a gente de que ele é um grande mentiroso, de que é um grande manipulador, de que é a visão dele que ele está contando, ele convoca o leitor, ele provoca o leitor o tempo todo para participar da obra, para criar as próprias conclusões. Isso é magia pura porque ele escreve, né, na visão dele, ele mostra a personalidade dele, ele mostra, ele já é uma pessoa que é um livro que trata sobre memórias, né? Ele não se fia muito nessas memórias, ele fala, é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu relato. Então, cada uma de nós temos aqui uma história para contar. Bem-vindos todos. Estou muito feliz de estar aqui. Estou com a participação da Casa Frida, com a Carla Belintani, que traz essa coisa gostosa, dessa visão psicanalítica de todo esse processo. Esse Bentinho, que depois é o Bento Santiago, depois se transforma num casmurrão, num casmurro. Ele tem uma história para contar. Ele traz a história do Iago, ele traz a história dos ciúmes, ele traz a história da traição. E traz hoje, agora nesse segundo encontro, na realidade o terceiro, que nós tivemos a introdução, o primeiro e esse é o segundo, ele nos apresenta o Escobar, né? Ele já está no seminário, ele já passou a prova de que ele tem que desafiar essa mãe, ele nos apresenta a Capitu. É através dos olhos do Bentinho, do adolescente, desse menino, que a gente forma uma ideia do que poderia ser essa Capitu na vida dele. Então, a gente está aqui para trocar essas informações, cada uma de vocês vai contar a visão da história, e com isso a gente transforma a nossa ciranda num grande caleidoscópio, numa grande roda cheia de cores, de visões e de histórias. A gente vai trazendo essas informações e criando uma nova visão. Então, eu vou passar a palavra para a Carla, uma boa noite. Quem não me conhece, sou Cláudia Belintani, sou curadora e mediadora da Confraria, e são todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, a gente está aqui, pode entrar no bate-papo ou entrar em contato com a gente no canal do Telegram, que a gente tem um canal do Telegram, que dá para entrar através do site da Confraria, tá bom? Uma boa noite e bem-vindos. Carla, a palavra é sua. Olá, boa noite. Sou a Carla, integrante da Casa Frida, que é um projeto que a gente estuda a relação da arte com o luto. E é um prazer estar aqui nessa segunda leitura desse grande livro, que apesar dele ser mais curto do que a gente vem lendo aqui no Ciranda, ele traz, né, tantas metáforas, tantos enigmas que não tem muito como a gente correr com ele, né? Ele acaba se tornando um livro muito grandioso, pensando não só pela forma que o Machado de Assis escreve, mas o que me chamou a atenção também, não sei que ritmo que vocês foram lendo dessa vez, mas eu me peguei um pouco impressionada com esses capítulos tão curtos e como parece que também não é por acaso que ele vai colocando tantos capítulos, né? Parece que esse personagem está sempre prestes a dizer algo que ele não consegue e aí ele precisa começar um outro capítulo. Então, o leitor parece que vai acompanhando um pouco essas revelações do Bentinho quase como tropeços, né? Cada capítulo como um tropeço, como uma revelação. E é interessante como ele vai retornando também para o começo do livro, numa escrita mais circular, que ele retoma esse segundo capítulo.
dizendo, né, dessa tentativa dele unir as duas pontas da vida dele e que ele não consegue, né? E aí não tem como não pensar na psicanálise, né? Porque acho que esses capítulos que a gente vai discutir hoje. Primeiro que tem a chegada do Escobar, na história, e tem muitos sonhos também do Bentinho, né? Ele vai contando os sonhos que ele vai tendo, e o quanto. Tem até um momento que ele diz que ele acha que a função do homem é dormir e conseguir sonhar. E é muito interessante, né? Claro que é uma obra, a gente não está falando aqui de um caso verídico, né? De uma pessoa que está vivendo, mas como essa obra do Machado faz a gente pensar nessas questões humanas universais, né? Porque parece que até esses sonhos que o Bentinho vai narrando, sempre essas mulheres, né? Essas mulheres que também vão tropeçando em cima dele e que ele não sabe muito bem como lidar, né? Com essas mulheres diabo, né? Que tem essa imagem tão forte e que ele fica muito assustado, parece, né? Com isso que ele não consegue se livrar, né? Então ele diz, tem até um momento que ele diz que ele consegue se livrar de todas as pessoas, mas que ele não consegue se livrar dele mesmo. E aí é muito interessante, né? Porque o sonho, ele também tem uma função, tem o trabalho do sonho, que é a gente poder dar um sentido para o que a gente está vivendo, né? Para a gente conseguir fazer uma narrativa daquilo que a gente está sonhando, né? Transformar isso numa história. E parece que essa escrita que ele vai desenvolvendo nessa parte é um pouco essa tentativa dele entender o que aconteceu com esse Bentinho que se transformou nesse Dom Casmurro, na velhice. E o que eu acho muito interessante, né, principalmente do capítulo que chama Uma Ponta de Água, que é o começo desses ciúmes que ele vai sentindo pela Capitu. E aí eu queria até ler uma parte, porque nesse momento ele já está no seminário, que era esse filho submisso, né, que obedece às ordens da mãe. Então, é um jovem aqui nesse período que a gente está acompanhando, ele está com 15 anos, que é bem é, essa ponte, né, entre a infância e a vida adulta, e parece que ele vai desenvolvendo essa personalidade muito baseado, né, primeiro nessas mulheres que ele vai seguindo, e principalmente nessa figura do José Dias, que era o que eu queria trazer aqui para a gente discutir mais uma vez. Eu com José Dias, alguém do último encontro, trouxe uma outra perspectiva, que é isso que é rico da gente estar aqui, né? Da gente poder trocar olhares, percepções. Mas nesse capítulo, Uma Ponta de Água, ele vai perguntar para o José Dias, ele está no seminário com muita saudade de casa, e aí ele pergunta como é que estão as coisas em casa, ele pergunta da Capitu, e aí o José Dias responde: tem andado alegre como sempre, é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, três pontinhos. E é muito interessante, né? Porque o Iago, né, aqui na história do Shakespeare, do Otelo, ele é o que desperta os ciúmes no Otelo, que faz o Otelo matar a esposa Desdémona, que era inocente. Então, a história inteira ela já está ali nesses pequenos exemplos que ele vai dando, já denunciando o quanto ele acaba, né, de forma muito injusta, né, sentindo toda essa violência, esses ciúmes que ele vai tendo pela Capitu, e ela nesse lugar da Desdémona, né? E o Iago, que pelo menos da minha leitura, eu entendi que o José Dias ocupa esse lugar, né? Até porque o José Dias, né, é o primeiro que fala para ele os olhos de Capitu, se ele já reparou nesses olhos de ressaca que ela tem, de cigana oblíqua. E o que é interessante, um outro ponto do José Dias também, é quando o Escobar surge na família,
ele também vai falar dos olhos do Escobar, né, com os superlativos, que eu achei também, né, acho que qual que é a palavra que ele usa? Que são muito doces, né, extremamente doce, que é dulcíssimo. Dulcíssimos, dulcíssimos. Isso, é o superlativo, né, dulcíssimos. Então, mais uma vez, esse José Dias captando, né, dando a direção aí para o Bentinho desse olhar do Escobar, o olhar da Capitu, e o quanto o Bentinho parece que ele vai é, trazendo para ele como verdade essas impressões que o José Dias tem. Então, parece que a personalidade dele tem uma influência enorme do José Dias na vida dele, né? Pelo menos foi um pouco o que eu pensei. E aí, nesse finalzinho da nossa leitura de hoje, tem uma situação desse cavaleiro, né, que vai meio misterioso, que surge, e aí ele vai descrevendo esses ciúmes que ele sente da Capitu, que é um ciúmes muito violento, né, que ele diz, depois da passagem desse cavaleiro, ele diz o seguinte, no capítulo O Desespero, que é o último capítulo que a gente parou, primeiro que ele diz a Capitu como uma perversa, né? Ele chama ela de perversa. E aí ele diz no segundo parágrafo: a sós comigo e meu desprezo, a vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com sangue. Três pontinhos, mais uma vez, né? Esses três pontinhos e acaba o capítulo. Então, vai dando um pouco essa cadência que a gente vai acompanhando nessa leitura, que, nossa, depois de um ato de uma extrema violência, dessa vontade que ele tem de matar a Capitu, e o capítulo se encerra. Então, isso também me causou, né, um ritmo diferente dos primeiros capítulos. Eu não sei também se foi por conta do surgimento do Escobar, e agora que está começando mais nitidamente a gente acessar esses ciúmes que ele vai sentindo, né? E até pensando quem que ele vai se tornando enquanto homem, né? Porque parece que tudo vira uma grande ameaça para ele. Ele também inveja esse amigo que também não tem tanto olhar para ele, a Capitu, que ele também inveja que ela era muito mais mulher do que ele era homem, que ela tinha atitudes muito mais sofisticadas nas dissimulações do que ele conseguia acompanhar. Ela era muito mais madura do que ele, né? Nesse começo que ela tenta organizar como essa promessa deles casarem um dia, né, que é muito bonito até em algumas situações, mas eu queria trazer para essa questão do José Dias, principalmente, e o que surgiu também para vocês dessa narrativa, né, que parece que ele vai o tempo todo se enveredando assim nesse discurso que o José Dias cria, né, assim da vida dele, da percepção dele. Então isso me chama muita atenção. E essa cadência também desses capítulos curtos que vai, né, pelo menos nesse final, nesses últimos capítulos, tem, né, depois da visita do Escobar, o quanto vai trazendo até uma respiração diferente, pelo menos foi o que me causou, né? Que parece que, né, acabou um capítulo, aí entra um próximo e parece que esses ciúmes vai aumentando, né? Conforme esse capítulo termina e começa um próximo, a situação vai se tornando cada vez mais insustentável ali. Foi um pouco o que eu fui também sentindo dessa parte para a gente discutir hoje. Mas, enfim, queria circular, acho que tem muitos outros aspectos que a gente poderia pensar, principalmente sobre essa constituição da personalidade, sobre a forma que nós vamos nos tornando adultos, né? Porque a gente está aqui nesse momento do Bentinho crescendo, né? Deixando de ser uma criança, entrando na vida adulta, e o quanto essas identificações, essas pessoas em que a gente convive,
elas interferem também nessa formação da personalidade. Mas queria ouvir também vocês, o que, que despertou em vocês essa, essa parte, esses capítulos, esses tantos capítulos que a gente vai discutir hoje. Carla, entrando um pouco na tua história, falando sobre o agregado José Dias, e voltando lá no comecinho, quem desperta essa paixão no Bentinho, no adolescente, é o José Dias. Quando ele está escutando atrás da porta, que ele fala que ele está se pegando com a Capitu, né? Que ele estava nos cantos com a Capitu, quem enxerga a sensualidade, quem se enamora, vocês vão até ficar meio chocados com a minha visão, um pouco pela Capitu, é o José Dias. Quem desperta isso no Bentinho é o José Dias. E ele, nitidamente, quando o Casmurro fala que ele, afinal, eu sou um homem, né? Ele fala da Capitu, é mais mulher do que eu era homem, né? Então ele fala assim, quando ele percebe essa paixão, esse envolvimento que ele vê através dos olhos do José Dias, que percebe essa sensualidade, essa feminilidade, essa coisa, né? Esse olhos de ressaca na Capitu, e não vem dele, vem de outra pessoa. E aí o que acontece? Tem a história da mãe, dessa promessa dessa mãe, dessa influência do José Dias pela família, e a Capitu sacando isso, atenção que quem narra, e ele fala o tempo inteiro, caro leitor, quem está falando sou eu. Né? E ele se coloca como mentiroso, ele se coloca como dissimulado, ele se coloca o tempo todo dessa forma. E quando ele entra para o seminário, atenção ao fato, quando ele descreve o Escobar. Ele descreve o Escobar de uma forma enlouquecida. Que o Escobar abria todas as portas, que o Escobar entrava em todos os lugares e não saía. Então, tem uma paixão, e, de novo, nesse encontro que ele tem com a Capitu, embaixo da janela, quando passa o cavaleiro de cavalo, ele está olhando o Escobar indo embora, no bonde, no trem, enfim, está indo, e ele não olha para trás. E aí, quando o Escobar não olha para trás, ele descreve aquela paixão, aquele envolvimento, aquela coisa, aquele, né? É impressionante. Então, ele tinha uma... E aí, quando entra esse cavaleiro, na minha concepção, aí ele quer dizimar a Capitu. Porque ele volta para esse feminino, aquele feminino que ele sentiu. Então, eu acho que o Machado, claro que é uma obra que tem inúmeras interpretações. Claro que é uma obra aberta, claro que é uma obra que cada um vai tirar suas próprias conclusões. Mas a grandeza desse escritor em trazer para a gente essa coisa do Otelo, da Desdemona, né? A coisa do negro, né? Da pele dele, nessa discrepância, no Iago, Santiago, Santo Iago, ele também poderia ser o próprio Iago, porque quem descreve é ele. Não necessariamente que o José Dias até poderia falar, olha, a Capitu está lá, olhando para todo mundo, daqui a pouco ela vai pescar alguém, mas isso é ele contando. Ele poderia ser o próprio Iago da vida dele, porque eu, na minha concepção, a grande paixão do Bentinho era o Escobar. Então, pronto, joguei, essa é a minha visão dos fatos. Eu já tinha visto isso há muito tempo, já tinha discutido isso há muito tempo, e agora, então, fica mais... Cada vez que eu vou lendo a obra, eu falo, gente, esse cara é genial, porque ele vai nas entrelinhas, ele vai no subentendido. E atenção ao olhar do José Dias para essa menina. Ele já olha, o José Dias já olha a Capitu com olhos de cobiça. Ele olha, e quem apresenta essa coisa da sensualidade é ele para o Bentinho. Então, já joguei a minha história aqui para vocês. Então, cada um com a sua visão, né? Eu quero ouvir um pouco vocês também. Bem-vindos à confraria. Não, e é fato que é uma obra que ela é totalmente contemporânea, porque conforme vai... Claro, ela foi em 1960, ela foi completamente alterada. Quando ela foi lançada, todo mundo jurava de pé junto, todos os críticos diziam que a Capitu havia traído Bentinho. Em 1960,
Aí vem a americana que chega e fala: não, não foi nada disso, ele inventou a história, ele não traiu, a Capitu não traiu, ele inventou a história para ser eximido do processo. Nós estamos falando de um garoto mimado, burguês, completamente sem rumo, que era totalmente manipulado. E ele percebe isso no final. Ele percebe que ele era um produto do meio. Ele, inclusive, fala da natureza. O que determina as nossas escolhas? O meio em que a gente vive ou o que realmente a gente sente? É muito, cara, é muito bom. Bom, a roda está aberta, a sorte está lançada. Bem-vindos, agora a palavra é de vocês. Ninguém se habilita aqui? Eu queria só dizer, Ai, enquanto alguém se anima a falar, só dizer o que ele fala, né? Sobre o Escobar. Eu não era ainda Casmurro nem Dom Casmurro. Eu ainda tinha portas que não tinham chaves e nem fechaduras. Bastava empurrá-las. E Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro, cá ficou. Até que, três pontinhos. sempre as reticências, ele entra e fica, até que, né? E ele não consegue lidar com o processo. É muito bacana. Ele é muito bom. Cláudia, agora com Oi. essa sua nova visão, eu vou pedir licença um pouquinho no nosso Zoom, vou dar uma relida rapidinha com esse novo olhar, já volto, tá? Bem-vindo, Celso, que bom te ouvir. Obrigado, Muito bom que você obrigado. está aqui com a gente. O Celso está aqui ó, há anos com a gente. Que delícia você estar com a É uma gente. delícia sempre. Vamos em Bem-vindo. frente, vamos em frente. Mas é um olhar diferente, é um olhar, inclusive tem discussões sobre isso, eu não estou sozinha nesse processo, em que, de fato, existe essa paixão do Santiago pelo Escobar, e na verdade, ele se deixa levar pelo Escobar, e quando ele... Bom, nós vamos mais para frente, tem mais coisas, enfim, para a gente poder discutir. Eu não vou me adiantar no processo. Mas pode ver, Celso, depois você me conta o que você achou. Tá todo mundo rindo, mas ninguém fala, só eu não vale, vai. Você tirou o assento de todo mundo, Cláudia. Eu devia ter falado isso no final, vai. Não, não. Aí você ia tirar o sono de todo mundo, e todo mundo ia virar a noite relendo. Mas, gente, é impressionante como ele dá pistas desde o início dessa indecisão sexual da vida dele. Ele casa, ele vai, ele não se envolve, ele não consegue. A hora e esse envolvimento com isso, e a forma como ele fala em relação que os homens olhavam para Capitu, mas e era como se olhassem para ele também, porque ele se misturava nela. É como se ele quisesse ter essa porção do feminino mesmo. Enfim, mas essa é a minha visão. E claro que a denúncia de uma época, a denúncia dessa coisa da nobreza, daquela empáfia de todo um processo, de quem detém o quê, dos títulos, né? Até da igreja, muito da história da igreja ali, que é uma denúncia, não tenho dúvida disso. Mas que existe uma história por trás da história, eu não tenho a menor dúvida. E a mulher é fundamental, porque o Machado traz muito a figura feminina, traz muito essa mulher à frente dos tempos, né? Ele traz isso, mas a Capitu não tem a menor dúvida, e ela tentou, coitada, de todas as formas ali, mas não teve jeito ali. Enfim, pode ler de novo, Celso, depois você me conta. Ó, agora a roda está aberta. Lembrando também que tem a chegada da Sancha, né, na história, que é amiga da Capitu, e que depois, né, ela vai ter um papel também, né, na história desses amigos, desses casais, mas também, né, pensando um pouco no que você está falando, dá para pensar como o caminho do desejo e da sexualidade, ele passa por enigmas que
é difícil também de mensurar, né? Parece que a forma que ele vai escrevendo, a gente vai acompanhando um pouco o Bentinho, se havendo assim com o próprio desejo e o quanto ele também não tem tantos recursos para elaborar isso que ele está sentindo, né? Então, tem os olhos da Capitu, os olhos do Escobar, tem essa amiga da Capitu, que é a Sancha, que ele diz que ela não era feia, né? Então, também ele vai sendo despertado para esse campo sensorial, né? Da sedução, dos caminhos da sexualidade. E essa relação que ele vai fazendo com outras obras, né, dessa questão assim desses sentimentos universais humanos, né, que é o ciúmes, a inveja, a violência, a dor, e quanto está permeado desses sentimentos aqui nessa história, né? E também a história das saias, né? Dos padres, das saias, das ligas, das mulheres. Né? Quando José Dias fala que ele vê aquelas saias, ele começa a ter aqueles sonhos que não deixam ele em paz em momento nenhum. Ele fica completamente atordoado. Então, ele traz essa figura do feminino, das saias, ele mistura com os padres, enfim, com toda aquela estrutura que ele está montada, e ele traz Escobar para a história também. Então, ele permeia isso tudo, ele é, de fato, né, ele tá em desenvolvimento, ele é um cara que está, um menino, né, que cresceu embaixo da barra da saia da mãe, que praticamente não teve pai, que tem esse tio que está uma presença na figura dele, essa tia que também, todos os agregados ali ao lado da mãe, né, que detinha de alguma forma o poder, e ele vai se moldando através do olhar do outro, né? É muito interessante. Olha, Maria Cinto. Boa noite, Maria. Bem-vinda à nossa ciranda. À Gostou? noite. Vamos embora rodar. Bom te Vamos ouvir. embora rodar, para não ficar assim nessa coisa que ficamos todos pensativos, né? Boa. Mas na página 223 da edição da companhia, no capítulo 63, Metades de um Sonho, me chamou muita atenção ele ter escrito assim, falando dos sonhos, tal, né? Tudo isto é obscuro. Dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e esse livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa, como me recomendou Trucott. Mas eu achei super interessante ele falar dona leitora, me chamou muitíssima atenção. Eu queria saber, assim, gostaria de discutir um pouco o que vocês pensaram, né, em relação a isso. Como é que ele fala assim? Porque, na realidade, em tese, ele estaria escrevendo para todos, né? E, na época, não se referiam tanto às mulheres especificamente, né? Mas ele chama isso, dona leitora. Mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Eu fiquei um pouquinho parada nessa questão também. Acho que você tem razão, acho que ele tem um tema da sexualidade mesmo. Parece que de fato uma certa indefinição, né? Mas fiquei também tem é um sonho, né? Mas de qualquer maneira ele está falando depois que está acordado, né? Sobre esse sonho, né? Ou não? Maria, boa noite. Boa noite. É muito interessante mesmo essa parte que você traz, né? Porque, pelo menos na minha leitura, quando ele direciona para o feminino,
Parece que ele está dizendo sobre esse feminino que atormenta, né? Que É, perturba, que a culpa é do vosso sexo, né? Esse feminino que vem atormentar as coisas, né? E que mexe, né? Muda de lugar. Tanto é que nos sonhos anteriores, antes da gente chegar nesse sonho do bilhete de loteria, ele também está sonhando com as mulheres, né? Dessas mulheres de saia e caindo em cima dele, as pernas, ele não sabe o que fazer com todas essas mulheres. E o quanto traz mesmo essa questão, né? Que o feminino ele tem algo de um enigma, né? De uma falta, de um. Tanto que ele fica olhando para a Capitu o tempo todo, sem entender como que ela consegue dissimular nas situações, e ele fica sempre de fora, né? Parece que ele fica distante, né, dessa mulher que é impossível capturar, é impossível chegar perto dela, entender o que ela está pensando. Né? Tem até uma passagem, enquanto a Capitu olha para dentro e reflete, ele fica olhando para o chão. Então, hum, é como esse feminino que, nossa, traz essa atordoa, né? profundidade, né? Sim. Atordoa, né? Não tem, é meio incômodo, né? Então, realmente, é assim, a gente chove no molhado, mas é um escritor que nesse espaço, né, de leitura que nós tivemos, ele trata de mil questões também, né? Tem esses subliminares, né, assim, entre linhas, né? E tem também algumas coisas que ele fala diretamente. Então, ele fala do destino, fala da morte, fala da alopatia, por exemplo, faz uma crítica, né, à alopatia e tal. Então, assim, para a gente sair desse atordoamento também, que foi essa nossa entrada nessa seara aí agora, né? Para dizer o quanto que a escrita dele tem, assim, traz questões, né? Inter... Nunca sei falar essa palavra. Ele congrega outras, né? Traz, né, para o texto outras questões que se a gente tem que, às vezes, até que pesquisar, né? Tal, para saber do que ele está falando, né? É genial, mas agora esse atordoamento aí dessa questão da sexualidade, eu também não cheguei a ponto, como a Cláudia disse, mas a hora que eu li a descrição do Escobar, né, que mais uma vez, eu achei que foi uma descrição, até escrevi aqui no livro, descrição do Escobar, porque assim, é uma descrição que é que é uma descrição realmente forte, né? Que coloca um peso no personagem bastante grande, né? E agora, se é por conta depois do que vai suceder, ou se é por conta disso que a Cláudia trouxe, daí eu fiquei sem saber, nós vamos ter que fazer essa elaboração, né? Mas, Maria, Maria, dá uma olhada, por exemplo, quando ele descreve, é impressionante quando ele É. descreve. Não, me chamou a atenção. Eu escrevi Você aqui. destacou aí? Você tem como ler? É uma passagem pequena, você tem como ler? Eu estou sem o livro. Tenho sim. Quer ver? Lê Deixa para a eu gente. só localizar um pouquinho aqui. Peraí, acho que É está. muito forte isso. Quando ele encontra com ele, é muito forte. Ele carrega mesmo, carrega nas tintas, né? Eu escrevi aqui Escobar, descrição, porque, bom, ele vai dizendo, né, do Escobar, mas depois, na descrição propriamente dita, mais enfática, ele disse assim: vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias, depois que ele saiu. E mantenho esta palavra, apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa.
A testa é que era um pouco baixa, vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda, mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente, era interessante de rosto, a boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o cestro de sacudir o ombro direito, de quando em quando, e veio a perdê-lo desde que um de nós o notou um dia no seminário. Primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal qual desvanecimento em que os meus amigos agradassem a todos. Em casa ficaram querendo bem a Escobar, daí ele vai dizer outras coisas, mas realmente ele carrega Mas bastante. também tem uma passagem, essa quando o Escobar vai visitar a família, mas Ah, quando tá. ele encontra com o Escobar no seminário, que ele começa a descrever, que ele fala de vários seminaristas, ele vai despistando, mas quando ele chega no Escobar, ele faz uma dissertação sobre ele, eu falei, meu Deus, e aí ele finaliza com a passagem que a Carla trouxe, né? Que o Escobar abre várias portas e que ele entra e ele nunca mais sai. E eu Ah, achei tá. Essa. é uma declaração de amor ali, é muito bonita a história. E a gente vai ver mais pistas nesse sentido, mas a história, claro que não é só isso, mas tem essa coisa dessa visão desse homem mais velho para essa moça mais nova, que é a história do José Dias em relação à Capitu, e acende nele, tipo assim, ele que descobre essa relação. Não vem do Bentinho esse desejo vem através do José Dias. Ele que Que coloca induz, isso, né? Que induz, é, né? A usa, essa. exatamente. E ela está lá esperando, mas segundo ele conta, mas ele já começa dizendo aqui que ele não lê, ele não escreve, ele vai assimilando. Ele fala, eu já li isso em algum lugar, ele vai pegando as coisas da vida. Ele não tem uma ideia muito própria, porque ele não Eu consegue. localizei, eu consegue... localizei aqui o seminarista. Pode Eis falar, pode aqui falar. um outro seminarista, É. chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Isso aí. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo eu digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Esta dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele, muita vez, olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações, repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. E aí ele vai dizendo, depois ele diz: Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até ao fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as há fechadas e escuras, sem janelas, ou com poucas e gradeadas.
à semelhança de conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza, mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las. E Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro. Cá ficou, até que, É, até que, é isso. Ah, tá vendo, Maria? Obrigada, que coisa boa. Tá vendo partilhar essas coisas? É um é, caleidoscópio, né? O que você falou, a obra é plural, de fato, tem várias perspectivas e é muito bacana poder caminhar em todos os processos. E esse Machado era um gênio, não esquecendo a condição dele também da história, né? Que ele também traz o Otelo para a obra, né? Ele traz a até história do Otelo e da Desdémona. Mas é isso. Maria, obrigada pela participação. Muito bom estar com você, muito bom poder trocar. Depois vai trocando com a gente essas informações, tá bom? Obrigada, querida, obrigada. Boa noite, Maria Augusta, bem-vinda. Boa noite. Bem, depois que você falou sobre o Bentinho, amanhã eu vou começar a ler o livro, vou começar tudo de novo. Hoje eu fiquei pensando o seguinte: como é bom participar da confraria. Porque, veja bem, a gente tem a oportunidade de conhecer obras tão maravilhosas. E é uma motivação que a gente tem, é uma motivação. E quando você falou sobre obra aberta, eu me lembrei do que tem o Humberto Eco, escreve um livro, né, que é chamado Obra Aberta, e eu fiquei me lembrando o seguinte, eu me lembro que ele fala que uma obra aberta ela é ambígua, e esse romance ele tem uma ambiguidade extraordinária. Inclusive, logo no começo, ele começa uma noite destas. Depois ele diz assim, um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. E depois, quando ele vai falar sobre os versos desse poeta que está no trem, ele diz assim, pode ser que não fossem inteiramente maus. Então, todo livro, todo romance, ele é totalmente ambíguo. E a gente não pode esquecer, inclusive, de dois personagens que eles são muito importantes. Eu não sei se eu posso conseguir, se a gente pode considerá-los como protagonistas, mas por exemplo, a gente tem que prestar muita atenção, e que vocês já falaram, inclusive, do José Dias, porque ele faz, o tempo todo, ele insinua, o tempo todo. E a Justina, que também é uma personagem que ela é cheia de reticências. E eu fico muito feliz de participar do grupo, porque eu creio que o Machado de Assis, eu acho que nós podemos considerá-lo como um gigante da literatura brasileira, eu diria até universal, e eu coloco realmente o Machado no mesmo patamar de um Dostoiévski, de um Camus, de um Kafka. Bem, eu sou mineira, eu não posso esquecer do Guimarães Rosa, de jeito nenhum. Então, eu fiz aqui algumas anotações sobre o romance, que é muito complexo, ele é muito questionador,
tem muita ironia, uma ironia muito refinada, diga-se de passagem. Eu acho que nós temos que nos prender também à qualidade da narrativa, né? A qualidade do texto do Machado, os questionamentos que a gente encontra ao longo do texto. Eu já falei da ambiguidade, e essa ambiguidade é interessante porque nos leva o leitor a questionar. E uma coisa que eu acho muito interessante é que é uma história comum. Ela só ganha, ela só se agiganta, ela só ganha essa coisa assim extraordinária, porque, embora seja interessante a história, mais interessante ainda é como essa história é contada. E quando eu leio Machado, eu me sinto assim, quando ele fala, caro leitor, é como se ele estivesse falando comigo, de tão impressionada que eu fico com o texto do Machado de Assis. A gente, até então, nós estamos convivendo com o Bentinho, né? Que também é um personagem fragmentado. E nós estamos conhecendo o Bentinho, depois nós vamos conhecer o Bento Santiago e também o Dom Casmurro. Então, nós temos muita coisa para analisar, para tentar entender. E a riqueza do Machado é exatamente essa, levar o leitor a pensar. E eu fiquei... como o assunto é literatura, eu acho que eu posso fazer esse comentário, porque é sobre Machado de Assis, e é uma homenagem que o Osman Lins fez ao Machado. Ele convida alguns escritores, como Antônio Calado, o Altran Dourado, a Lígia Fagundes Telles, maravilhosa, a Nélida Pinhon. O nome do livro é Missa do Galo, Variações sobre o Mesmo Texto. E é muito interessante porque cada escritor reescreve um conto do Machado, A Missa do Galo, sob a perspectiva, sobre a visão dos demais personagens. Então, se a história A Missa do Galo é contada por uma adolescente, então vem um escritor e conta a mesma história, por exemplo, sob a visão da Conceição. Aí vem um outro e conta a história, reescreve o conto, considerando, por exemplo, sobre a visão do marido da Conceição. E daí eu não tive como não pensar. Se alguns escritores fizessem isso com relação ao Dom Casmurro, porque eu gostaria muito de ficar sabendo qual seria a narrativa sob a perspectiva, por exemplo, da Capitu. Eu acho que seria muito, muito interessante. E é um livrinho no sentido amoroso, tá, gente? É muito interessante como essas histórias são narradas. A Lígia, então, está fenomenal, que ela também é uma excelente, uma extraordinária contista. Então, é muito interessante esse livro. Então, quem quiser, se não conhecerem ainda, é muito interessante. E é um orgulho, eu fico muito orgulhosa quando a gente fala sobre um escritor como Machado. E olha que interessante, quando você fala que é uma obra aberta,
no primeiro encontro que foi feito, foram tantas as colocações, cada pessoa analisando um lado do Machado, do romance. E aí está a riqueza da obra aberta, e eu me lembro que quando o professor Vilaça fez a palestra, ele começou dizendo: trata-se de uma obra-prima. E veja bem, nós só conseguimos essa riqueza dos comentários que estão sendo feitos pelos participantes, só é possível que o Machado realmente é um gigante. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigada, Maria Augusta, bacana, obrigada pela presença. Esse livro realmente é maravilhoso, que são várias visões sobre o mesmo conto, né? São vários, é um conto modificado. Então, através do conto do Machado, né, a Lígia também tem um depoimento impressionante, porque ela fala que quando ela leu Dom Casmurro, quando ela era mais moça, quase, ela não era adolescente já tinha saído há pouco tempo da adolescência, ela ajudava que a Capitu tinha traído, depois ela muda completamente. Inclusive, ela tem um livro que Capitu mandou flores também, né? Que ela faz o estudo dela com o marido sobre o livro. E aqui a Maria Cristina está aqui, estou num bate-papo aqui, que ela está no fechado, e eu estou, né, numa proposta, porque, gente, não tenho como passar por aqui, a gente lê o Dom Casmurro, e não falar sobre Anatomia de uma Queda, o filme, que é essa coisa maravilhosa aqui desse ano que ganhou prêmio, e que várias pessoas têm uma visão sobre o mesmo crime, né? Então, a gente tem a visão, não sei se vocês assistiram, mas o filme é uma obra-prima, é uma direção maravilhosa, e aqui a Maria Cristina diz que é verdade, que eu também lembrei disso, que ela começa o filme, ela quebra a quarta visão, que ela olha para o espectador e fala assim: o que você quer saber? Né? O que você quer saber? Como é que você quer me ouvir? Né? Porque ela está dando uma entrevista para uma jornalista e ela quebra a quarta parede, desculpa, que é a terminologia do cinema, quando o personagem conversa com o espectador. Então, na verdade, o Dom Casmurro também tem esse processo e é a visão dele da história. E na Anatomia sobre uma Queda, é a visão dela, é a visão do filho, é a visão de toda uma sociedade sobre uma história. E é muito interessante, porque cada um conta uma história, e aí tem uma passagem no filme fenomenal, não sei, não estou dando spoiler, em que ela tem um filho pequeno que tem uma visão prejudicada, ele é quase cego, o menino, e ele está na casa na hora do crime, é o pai que morre, e ele acaba tendo que ficar com uma cuidadora que foi imposta pela juíza, porque ela estava sendo acusada de ter matado o marido, e o menino está numa sinuca, porque ele não sabe o que fazer, e essa cuidadora, né, vira para ele e fala assim: você tem que fazer uma escolha, senão isso vai te atormentar para o resto da sua vida, né? Do que é a verdade, né? Do que é aquilo que você aprendeu sobre esse processo. É muito bacana. Gente, quem não assistiu, assistam, mas tem toda essa coisa desse Dom Casmurro que brinca com a gente sobre o que é verdade e o que não é, e sobre o que a gente vai traçar, porque ele convida, ele nos convoca a analisar cada personagem. Esse filme também tem a mesma proposta. Anatomia sobre uma Queda, se não me engano, está no Prime, é fenomenal. E não é necessariamente sobre um assassinato, é sobre uma relação se desmoronando. É muito interessante, é muito bom. Obrigada, viu? Muito, muito bom te ouvir, Maria Augusta. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. É um prazer poder partilhar. Aqui, Ana Cristina Cunha está falando, aqui eu estou lembrando, porque não tem como não falar. Ana Cristina Cunha está sem voz, e não tem como a gente não falar que é uma ópera, que ele fala o tempo todo que aquilo é uma ópera, é uma coisa, né? Um dramalhão, porque ele é extremamente dramático, então ele vai buscar os personagens, ele pinta os personagens,
Tem o tenor, a Ana Cristina, na última, quem não viu, está no YouTube, ela faz uma observação com a história, né? Que ele, quando ele começa a contar a história dele, que ele começa a comparar Deus e o diabo, né? O anjo caído, com a história da ópera, eu morri de rir, é fenomenal. É uma pena, Ana, você não estar aqui, mas é muito bom poder contar com a tua presença também, querida, né? Vamos esperar a tua voz na próxima reunião, viu? Muito bom, mas tem o chat aqui, e eu não sei se a Cristina colocou. Ah, ela conseguiu colocar no aberto. É muito bom. Memórias Póstumas de Brás Cubas também, que é fenomenal, gente. Vale a pena a gente caminhar nisso também depois. Mas eu não vou falar muito, que eu já falei muito, já deixei todo mundo de pulga atrás da orelha, e vou passar a palavra para o Jorge agora. Jorge, boa noite, bem-vindo, a palavra é sua agora, amigo. Bem-vindo. Boa noite a todos, obrigado. É uma delícia estar escutando todas vocês, né? E eu estou me deleitando com a leitura, né, pela segunda vez. Tanto que eu comecei com o PDF que vocês publicaram, depois comprei o Kindle para poder estar registrando todas as passagens que eu acho que posso consultar rapidamente, porque são autênticas pérolas, né? E não contente com isso, dei de presente para um amigo meu que mora no México, comprei em castelhano para ver se é possível e como é possível traduzir Machado de Assis, né, em castelhano, né? Então, eu colecionei algumas pérolas aqui que eu vou colocar porque é o poder de síntese dele, qualquer coisa impressionante. O português, o humor dele, eu acho que é, assim, fenomenal, né? O primeiro deles é: os sonhos do acordado são como os outros sonhos. Tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Eu fiquei em dúvida, né? Provavelmente isso é antes da publicação e interpretação dos sonhos do Freud, né? Ele já anuncia aqui dos desejos e recordações, que acaba sendo um pouco essa síntese, né? Então, acho que são muitas pérolas, né, que tem aqui. A seguinte é: quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. Ele tem essa síntese que é impressionante, realmente, né? Ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Então, é impressionante mesmo, né? Há em cada adolescente um mundo encoberto almirante, um almirante e um sol de outubro. Era muita felicidade para uma só hora, um beijo e férias. São coisas assim. Ele consegue, apesar de dizer que não conseguiu, na obra ele consegue retomar do Dom Casmurro aquela emoção de 15 anos. É que acho que assim, estou com um neto de 15 anos, então estou imaginando toda essa efervescência que é muito rica, né? É uma outra época, sem dúvida, mas os hormônios continuam os mesmos. Acho que tem aí. A outra aqui: como eu não sinto ser poeta romântico para dizer que isso é um autêntico duelo de ironias, né? Quando tem o desafio entre ele e a Capitu, de que ele propõe duas coisas, né? Que só vai te confessar com ele, tá só debaixo do filme, fantástico, e a segunda que ele toma de volta, sei lá quem. Não vou te casar, você vai batizar o meu primeiro filho. E aí ele realmente fica assim, com aquele tipo de ação, é impressionante, né? São essas coisas assim que eu acho que são fantásticas, né? Do Machado, o poder de síntese, né? O poder de esse português perfeito, né? Que é impressionante, né? E estou discutindo com um amigo lá o castelhano, porque há muitas coisas muito ricas, né? Que são muito próprias, né? Mas a penetração dele, eu acho que assim, de conhecimento é espetacular, né? É uma delícia, né? Realmente é, é realmente um prazer imenso escrever no Chá. Era isso, basicamente. Jorge, boa noite, que bom te ouvir. E voltando nesse comecinho do seu comentário, quando você fala dos sonhos e do Freud, lembrando que as duas obras foram lançadas no mesmo ano. Né? Então é muito interessante como, né, elas de alguma forma estavam ali, né, sendo indo ao mundo, né, nesse momento em que Machado e o Freud estavam publicando essas obras tão
atemporais e tão marcantes assim na história, tanto da literatura quanto da teoria da psicanálise. E até lembrando que o Freud ele concorreu muitas vezes ao prêmio Nobel por literatura, até principalmente pelo livro da interpretação dos sonhos, que ele também contava, ele trazia muitos sonhos dele, da intimidade dele, que ele acabava escrevendo para pensar também a teoria. E é muito interessante como não tem como a gente não pensar, né, no Dom Casmurro, nessas questões, né, assim, mais primitivas do humano, dessas tormentas, e que a gente não consegue, né, fugir de nós mesmos, né? Acho que essa mensagem que ele passa nesses capítulos essa tormenta interna que não tem como a gente escapar se a gente não olha para elas, né? E esse trabalho do sonhar, de se haver com o que está dentro de nós, com o que a gente está pensando, é muito interessante, né? Como ele tinha essa sensibilidade para o humano, né, Jorge? Assim, o Machado de Assis. E aí eu queria só fazer mais um comentário também da fala da Maria Augusta, desses outros personagens que você vai contando. E eu fiquei pensando também no pai da Capitu, no Pádua, voltando para o José Dias. Parece que tinha ali uma disputa também entre eles, né? Até pegando um pouco o gancho aqui da Ana Cristina, do Ripley, né? Desse tão talentoso que quer ocupar outros espaços, né? Viver outras histórias. E eu fiquei com essa impressão que o Pádua e o José Dias, principalmente do José Dias, tinha uma rivalidade ali entre eles, né? Tem tanto que na cena que no capítulo Velho Pádua, que o Bentinho dá esse pedaço do cabelo para ele quando está indo para o seminário, e ele diz, né? Mal ele não suspeita, né? Não, naturalmente sabe que José Dias diz mal dele. Então tinha ali, porque o Pádua também foi se consultar com a mãe do Bentinho por um período que ele estava mais frágil, então tinha semelhanças ali entre esses personagens, mas o Pádua, assim, muito mais, enfim, enfrentando também essas dificuldades da vida dele, né, com a família, com a filha, com a esposa, e o quanto José Dias ficava ali muito atento, né? O que era oferecido para ele não era para... E ele também não tinha, né? Essa inveja que também vem do José Dias, que passa para o Bentinho, como tem algo transgeracional aí nesses personagens, é muito interessante. Mas, enfim, teria ainda várias outras questões, mas vamos circular aqui, vamos ver o que mais surgiu para vocês. Que bom ver a Maria Cristina aqui, que abriu a câmera, está aqui com a gente. Coisa boa. Barbeiragem. Conseguiu. Impressionante essa coisa do Pádua também, né? Como ele é aquela pessoa que não dá certo, é aquele cara que tenta, que vai, mas não consegue, e essa disparidade social, né? Ele está sempre mantido num outro patamar, né? E como a família do Bentinho, né, se coloca numa posição muito mais privilegiada. E mais ainda, esta é totalmente simbólico. A passagem do Bentinho para encontrar era um buraco. É como se ele estivesse indo numa outra dimensão, como se ele estivesse indo de um patamar para um outro lugar, num entremundos ali, né? Ele atravessa um buraco, ele vai numa nova posição, quando ele vai encontrar com a Capitu. E também uma outra coisa importante para ser lembrada, de novo eu com a minha visão da história do Bentinho, ele começa na história, não consegue, ele vai brincar com ela de boneca, ele vai pentear a Capitu. Ele não vai no corpo da Capitu, ele não vai naquela essência, ele não vai naquele bicho querendo morder, ele vai, deixa eu tentar por aqui, deixa eu brincar de cabeleireiro para ver o que acontece aqui.
né? E ela faz aquela bagunça. É interessantíssimo como ele traz esse processo, esse crescimento, essa aproximação dele. E é importante, mesmo como a Ana falou, eu não tinha nem pensado nisso, a gente está trazendo os filmes agora, o talentoso Ripley também, né? Essa coisa do agregado que se envolve na vida das pessoas, né? E como ele se coloca, ele está sempre puxando o saco de todo mundo, mas ele parece uma pessoa imprescindível, porque ele vai falar sempre aquilo que o outro quer ouvir, ele vai elogiar, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de ser visto, ele gosta de ser o cara inteligente, ele gosta de ser o cara letrado, ele sabe como entrar para todo mundo. Então ele vai meio que catequizando o Bentinho nesse processo, não chora, limpa o rosto, se comporta, não pega bem você andando com ele é seu serviçal, colocando ele numa posição completamente diferente, né? E ele é um cara imprescindível para a família. E a gente percebe isso no mundo também, né? Tem muita gente que age dessa forma, né? É impressionante como esse personagem é muito forte. Lembrando que eu não achei que este livro foi baseado num conto sobre o José Dias, sobre o agregado, né? O livro surgiu deste conto que o Machado escreveu sobre sobre o agregado. Se eu não me engano, o nome do conto é o agregado. Eu vou procurar e vou ver se eu posto no nosso próximo para o nosso próximo encontro. É importante isso. E só complementando, a Capitu parece que percebia isso, né? Tanto que ela vai dizer para o Bentinho para ir falar com o José Dias, né? Que o José Dias era o canal que tinha para alcançar a mãe. É muito interessante essa percepção dela, né? Que ela traz esse lugar que ele gosta de ser valorizado, que a opinião dele é muito importante. E acho que tem um pano de fundo também nessa história, que é uma crítica às desigualdades sociais, né? Porque essa gente do Pádua, que é até uma fala do próprio José Dias, né? Ele está lá se misturando com essa gente do Pádua, né? Então, essa família mais pobre, com condições mais precárias, e que não poderia, teoricamente, estar, né? O Bentinho não poderia estar ali envolvido com pessoas assim com nível inferior à condição dele. É muito, muito interessante também. E a história também da igreja, né? Das tochas, do funeral, aquela coisa do funeral não, da extrema-unção, né? Que o padre que ele vai lá, né? Andando junto com José Dias, né? Aquela coisa da hierarquia dos processos, né? Impressionante como ele traz isso. E a história da mãe também, né? Que o pai, ele adota a história do José Dias, ele era um mentiroso também. Ele se coloca, como diz a Ana Cristina, ele se coloca na família de uma forma mentirosa, ele se diz médico, se diz um homeopata, um curandeiro, ele vai lá, de fato, entra, vai salvar, vai medicar pessoas. Ele estuda, segundo ele mesmo diz que ele estuda, mas ele é um charlatão, né? E esse pai deixa ele ficando, porque ele, inclusive com um salário, mas ele não fazia nada, né? Impressionante a figura desse personagem e que como tudo gira verdadeiramente em torno dele, né? É um impostor, a Maria assim está falando, é isso mesmo, um impostor. E que ascensão que ele tinha em cima das pessoas. Maria Augusta, pode falar, bem. Você se referiu à cena que o Bentinho faz as tranças na Capitu. E nessa cena, eu acho que a gente fica também, já começa a delinear o fato de que ele também se sente superior a Capitu, porque ele é um garoto mimado, é rico, enfim. E a Capitu é uma garota pobre, embora seja espertíssima. Nessa cena, ele coloca a Capitu, como ele era um pouco mais baixo do que a Capitu, ele coloca a Capitu num plano inferior, para ele poder fazer as tranças. Mas é muito interessante, porque depois que ele faz as tranças, e que inclusive acontece o primeiro beijo,
É interessante porque a Capitu, logo depois, ela desfaz todas as tranças, porque ela era uma garota temperamental. Ela que tomava as iniciativas em vários momentos, ela é que toma a iniciativa. E eu achei interessante quando ela desfaz as tranças. Eu acho que ela já é como se ela não se submetesse ao que ele faz ou o que ele pensa. Eu entendi assim. Eu também acompanhei essa parte, Maria Augusta, também tem entrada de o pai da Capitu, né, na cena, e ela tenta disfarçar um pouco aquele momento deles, né, então ela, com muita desenvoltura, ela desfaz, e aí ele fica sempre muito impressionado como ela consegue disfarçar, né, assim, ele chama ela de dissimular, né, dissimular esses momentos com uma desenvoltura que ele não acompanha, né? Ele fica muito assim, parece que ele vai ficando muito pequeno perto dela, né? Assim, essa menina que já é tão mulher, e ele é sempre um passo atrás, parece, né? Um pouco da Capitu. Eu comecei a anotar algumas características da Capitu, e eu anotei esperta, lúcida, cheia de iniciativa, forte na sua personalidade de mulher, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, única, singular, ambiciosa, explosiva. Ele fala, Capitu era Capitu. Então, ou seja, eu entendi como Capitu era diferente de tudo que ele conhecia. Ela era muito mais mulher do que eu, homem, queria aprender latim. Então, isso prova que a Capitu, embora ela tivesse uma condição social diferente da dele, ela estava à frente do Bentinho. E eu acho não sei quem comentou, eu acho que realmente ele tinha inveja dessa desenvoltura, como ela se saía bem em todas as situações, e com todas as pessoas, com a mãe, com o pai. Inclusive, ele comenta isso, que até em relação ao pai, ela conseguia sair de situações complicadas. Então, ela realmente era muito, muito, muito esperta. O Machado, eu acho... Esse livro, eu acho que a gente nunca vai conseguir, vamos dizer assim, dissecar esse livro, porque cada vez que você lê, você descobre algo diferente. E é o que também comentou o professor Vilaça. É um livro, é uma história do século XIX, e ele diz: todas as gerações leem de uma forma diferenciada. E aí que eu acho a importância do Machado de Assis. É um texto brilhante. A gente não tem sossego lendo esse livro, porque é tudo tão interessante, você não para de pensar. O narrador ele é muito ágil, e ele não dá sossego para o leitor, eu acho. Eu, pelo menos, quando eu começo a ler, eu fico muito, muito deslumbrada com o texto.
do Machado. É uma coisa impressionante. Impressionante. É bom ler também Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é também uma obra-prima. Gente, é impressionante. E mais ainda, né? Os contos, todo. Nossa, não tem, não tem. Ela fora, completamente fora. E como é gostoso. A gente pega alguns livros atuais, né? Que viram, que rodam e que as pessoas elogiam. Eu não tenho nada contra, de fato, mas essa literatura, entrar numa seara dessa, pegar essas obras que a gente está discutindo aqui, tem tanta profundidade, o que eu estou falando é sobre profundidade mesmo, né? São essas camadas que tem os livros e que dá tanto assunto, e que tem tanta história, e que dá para ter tantas visões, né? E que não é uma coisa mastigada, né? É uma coisa para a gente que traz, que mexe com a gente, que dá uma, como diz como prega a Casa Frida, né? Ressignifica a vida da gente através da arte. É algo que soma, é algo plural, é algo que também, em determinadas fases da vida da gente, nos mostra uma saída. É impressionante como essa coisa mexe com a gente, né? Você pega, a gente teve uma leva excelente de filmes bons agora também, que foi raríssimo. Imagina a gente ter uma safra como essa que a gente teve agora, que são filmes excelentes também, que a gente mergulha, que a gente vai fundo, que tem uma perspectiva imensa nos processos, tem um estudo na obra, tem todo um processo de elaboração, né? E que faz com que as pessoas pensem, faz com que as pessoas saiam do lugar comum, não é nada mastigado, né? É algo para ser pensado, para ser analisado, para ser discutido, para ser perpetuado, né? E é muito bacana isso. Esse é o grande da literatura e esse é o grande desse encontro, poder partilhar isso com vocês, poder trocar isso com vocês, poder ouvir, né, e ter novas visões, novas perspectivas e poder estar junto. Eu acho que o mais importante é muito bom a gente poder abrir uma obra gostosa, uma obra dessa magnitude e poder partilhar com as pessoas, né? É como a gente entrar num cinema, ver um filme excelente e ter que falar, olha, e ter com quem conversar. Isso é maravilhoso. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer o carinho, queria agradecer todo esse empenho em poder abrir, em poder preservar aquilo que está lá atrás e trazer para frente, né? Eu até estava discutindo isso outro dia, que imagina que eles queriam alterar a obra para que fosse mais palatável para as pessoas novas poderem ler um Dom Casmurro. Eu falei, imagina, olha aquilo, é como pegar um quadro, uma grande obra de arte ali, vamos modificar para que as pessoas entendam um pouco mais essa obra. É lindo isso, e a gente poder trazer isso e perceber que essas grandes obras estão sempre atuais, né? Você pega um Dostoiévski, um Crime e Castigo, e está ali aquela culpa, né? De novo, deixamos passar uma coisa em branco agora, a culpa do Bentinho, porque ele, que a minha mãe podia morrer, porque a promessa ia se desmontar e eu ia ficar livre disso. E ele reza, não sei quando, ele promete 2.000 Pai Nosso e Ave Maria, para poder se redimir, né, Maria Cristina, da história da mãe. Mas ele pensou, né, aquilo aconteceu de fato, ele desejou aquilo, né? Não, isso não pode acontecer, mas é muito bom. Então é isso, queria agradecer a Eu presença. queria agradecer. Vamos seguir depois do desespero, do capítulo Desespero, ver o que nos espera nos próximos capítulos do Dom Casmurro. E também dizer, né, que eu fico muito emocionada em ter essa troca com pessoas assim, em diferentes lugares, passando por diferentes situações, e o quanto a gente fica aqui unido pela literatura, pelas trocas, né, esse compartilhar, e isso traz uma riqueza enorme assim para a gente seguir em frente. Então, muito obrigada e até o próximo encontro. A gente vai mandar para vocês o material e é muito bom estar aqui com vocês também. Obrigada. Gente, boa noite. Boa Denil, noite. muito bom te ver.
Maria Cristina, força aí, obrigada pelo carinho, pela presença. Ana Cristina, melhora essa voz. Celso, uma delícia ter você com a gente. Maria Augusta, beijo para você. Maria, Beijos. obrigada. Olha a Ana lá com a gente sempre. Jorge, obrigada, boa noite. Maria Cristina, Lia aqui com a gente também. Celeste, a Bia. Muito obrigada pelo carinho, vocês são muito especiais, tá? Diva, beijo grande para você. Esther, bom estar aqui com você. Antonieta está aqui também. Um beijo grande para vocês, uma boa noite. Denil, beijo, bom te ver. Solange, beijo. Obrigada, gente, uma boa noite. Tá, boa Boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada. Beijos. Beijo, beijo, gente. Obrigada.